sobre duas leis hoje que são muito importantes para a administração pública e que caem em todos os concursos, tá? É obrigatório hoje em dia praticamente ter essas leis aqui. Nos últimos 2 anos não tem um concurso que não cobrou isso aqui, tá? Então, eu já falo sobre a LGPD, começando por ela. Sempre nessas aulas iniciais, a primeira vez que nós estamos vendo, então, é o basicão, o famoso basicão que faz a gente acertar a questão, tá? Então, conceitos fundamentais. O que é o dado pessoal? É a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Sou eu, você, né? É uma pessoa. Dado pessoal sensível. Dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, tá? Cuidado para não confundir dado pessoal com dado sensível, tá? Porque o sensível ele não pode ser tratado. O que é tratamento de dados? Toda operação realizada com dados pessoais, coleta, uso, armazenamento, compartilhamento, eliminação, tá? Então, é você usar o dado. Isso se chama tratamento de dados. Titular dos dados é a pessoa natural a quem os dados se referem, tá? Controlador, quem decide sobre o tratamento dos dados, é a pessoa que vai dizer lá, faz isso, não a pessoa necessariamente, né, mas a empresa, o órgão, a instituição, vai falar, faz isso com esse dado, faz aquilo outro. O operador já é quem vai realizar o tratamento, em nome do controlador. Então, vamos dizer assim, é o funcionário do controlador, tá? Então, o operador, ele faz o tratamento. Para quem? Para o controlador. E nós temos o encarregado, o DPO, que vai atuar ali como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares, e a autoridade nacional, que faz a regulamentação toda da LGPD, dos dados, que nós vamos falar mais no finalzinho dessa aula aqui. Bom, como sempre eu falo, falou de lei, falou de princípios, precisa saber princípios. Na LGPD, nós temos 10 princípios: a finalidade, a adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas, que é um só, tá? A finalidade é o tratamento para propósitos legítimos, é você ter um fim, tá? É um fim para... Por que você vai usar aquele dado? Tem que ter um motivo. A finalidade. Para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Lembra que o titular ele tem que saber que o seu dado está sendo tratado. Adequação é a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. Então, eu não posso pegar um dado dizendo que vou fazer X e vou fazer Y com aquele dado, ok? Não posso. Necessidade é você usar o mínimo possível, o mínimo necessário para a realização das suas finalidades. Por exemplo, uma escola municipal tem que prestar conta no portal de transparência, botando lá quanto que ganham os professores. Ela precisa colocar o endereço? Ela precisa colocar os dados sensíveis? Não precisa. Então, vai botar ali apenas o mínimo necessário. Qual é o livre acesso? O livre acesso é a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração de tratamento dos dados. Então, por exemplo, dessa escola, a escola colocou lá o dado dos professores. Eles sabem que enquanto eles estiverem naquela escola, vai ter que ter aqueles dados ali. Agora, a qualidade dos dados, que é outro princípio, é o quê? É garantia aos titulares de que os dados vão ser claros, vão ser exatos, vão ser relevantes e que tem atualização dos dados.
de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade, ou seja, os dados eles têm que estar ali de preferência atualizados, né? Inclusive o titular, se perceber que não está atualizado, ele pode pedir para mudar, que tenha apenas o mínimo para a necessidade, né? O mínimo necessário, para atingir a finalidade. Nesse caso ali seria, né, seria estar em comunhão com a próxima lei que nós vamos falar, que é a transparência de acesso à informação, justamente porque tem que estar os dados públicos. Já o princípio da transparência é a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento dos dados. Então, transparência é deixar claro, olha só, vou usar o seu dado, mas vou usar para isso, 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 isso. Ponto. Tem que estar tudo claro. Segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais. Então, por exemplo, na hora que o controlador for utilizar os seus dados, ele tem que assegurar, tem que ter a segurança de que não vai ter um risco de vazamento de dados, que vai ter o risco de ter mais informações ali públicas e tudo mais do que é necessária, que não vai para outra pessoa. Então, por exemplo, do nada eu começo a te ligar, uma empresa que você nunca foi, começa a te ligar, tem que ter cuidado com isso, né? Porque provavelmente vazou os seus dados, tá? A prevenção é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. É o exemplo que eu acabei de falar, de outra empresa te ligar, ou então, eu dei um exemplo ontem na aula ao vivo, que é quando a gente cria uma empresa, você coloca vários dados ali, e vão ter pessoas mal intencionadas que vão utilizar aqueles dados para aplicar golpes. Então, a prevenção é adotar medidas para prevenir a ocorrência, ou seja, segurança e prevenção andam juntas. Agora, o princípio da não discriminação é a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, tá? Então, esse daqui vai falar como nós estávamos comentando, por exemplo, o dado sensível principalmente. Temos que ter muitos cuidados, não pode ser divulgado, não pode ser tratado esse dado, justamente para não ocorrer uma discriminação. Então, por exemplo, aquela pessoa, vou tratar ela diferente de outra porque no dado público que eu tenho dela ali, diz que ela é uma pessoa negra ou que ela é uma pessoa cristã, então eu não posso ter uma discriminação, tá? E o 10º princípio é a responsabilização e prestação de contas, que ele vai falar sobre a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes do cumprimento das normas de proteção de dados. Então, se acontecer alguma coisa, o agente que está tratando os seus dados, ele vai ser responsabilizado por isso. Por que surgiu a LGPD? Qual é a base que ela tem? A base é que nós vamos ter e nós precisamos ter o consentimento do titular. Temos que ter o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de medidas de políticas públicas pela administração pública, execução de contrato, exercício regular de direitos, proteção da vida ou da saúde, legítimo interesse nos limites da lei. Né? Nos limites da lei, nós estamos falando de um princípio que está lá na Constituição, no artigo 37, que é a legalidade. Então, o motivo de existir do uso da LGPD
são esses aqui. E os titulares, eles vão ter direitos, como a confirmação da existência de tratamento. Então, o titular tem que saber que o seu dado está sendo tratado. Nós temos que ter acesso aos dados. Nós temos que poder fazer a correção de dados incompletos ou desatualizados. Então, vamos dizer que você se mudou, que você trocou o seu telefone. Esses dados, tem que poder corrigir esses dados. Também você tem direito de pedir a anonimização, o bloqueio ou até mesmo a eliminação dos seus dados. Você tem que poder fazer a portabilidade, então de levar, por exemplo, de uma empresa para outra. Tem que saber sobre as informações sobre o compartilhamento e também revogar o consentimento. Então, por exemplo, você usa uma rede social. E aí, quando você vai entrar na rede social, você aceita aquele termo lá, para poder utilizar a rede. Ali, ele está dizendo que ele vai utilizar alguns dados seus. Mas, caso em algum momento você vai parar de usar aquela rede social e você não quer que ele continue utilizando, você tem a possibilidade de revogação do consentimento. Tá? LGPD na administração pública. Então, como bons concurseiros, precisamos saber a aplicação disso na administração pública. A aplicação, ela é obrigatória aos órgãos e entidades públicas. Então, todo órgão público, ele tem que seguir à risca a LGPD. O tratamento de dados é voltado à execução de políticas públicas. Então, eu dei o exemplo até do Bolsa Família e tudo mais. Os dados, seja até mesmo financeiro, de transferências e tudo mais, é voltado para a execução de políticas públicas, de poder fazer por aquelas pessoas. Necessidade de transparência e segurança de informação, como um dos princípios que falamos. Não, né? 1, 2, 3 princípios. Compartilhamento de dados deve observar a finalidade pública e proteção do titular. Lembra que estamos falando de público, serviço público, nós estamos falando de finalidade pública. Fazer o que é necessário para o bem da sociedade, tá? Sanções administrativas. O que pode acontecer se em algum momento na LGPD, alguma empresa, algum órgão tratou um dado de forma indevida? Eu trouxe aqui as sanções mais pertinentes, tá? Que é primeiro a advertência. Um errozinho pequeno, faz uma advertência, faz uma indicação de um prazo para adoção de medidas corretivas, ou seja, para corrigir aquilo. Nós temos a publicização da infração, ou seja, tornar público o erro que ocorreu após apuração e confirmado a ocorrência, né? Temos a multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluído os tributos e limitado a 50 milhões por infração. Então, vamos dizer aqui que esse aqui no caso de alguma empresa, né? Pode cair nessa prova isso. E aí, nessa empresa, eles aplicaram uma multa simples. Se ele falar de multa simples, está falando até 2% do faturamento. Porque nós temos outro tipo que é multa diária. Então, a multa simples é no valor total. Então, vamos dizer que a divulgação daquele dado gerou um prejuízo de 100 mil. Vai ter 2% de multa. Ponto. A multa diária vai ser já no quesito de todo dia ter uma porcentagem. Enquanto a pessoa não resolver, enquanto o órgão não resolver aquele problema, todo dia vai ter uma multa.
Nós temos o bloqueio e eliminação dos dados pessoais, a que se refere à infração. Nós temos a suspensão do exercício da atividade de tratamento pelo período máximo de 6 meses, isso é importante, que pode ser prorrogado por mais 6 meses. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados e proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas a tratamento de dados. Então, nós temos essas sanções mais importantes aqui. E nós temos a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela que vai cuidar ali, fiscalizar, orientar e vai regulamentar a aplicação da LGPD. Ela vai atuar na prevenção e na promoção da cultura de proteção desses dados. Aqui eu trouxe 3 questões da SEBRASP de certo ou errado. Então a gente lê a afirmação e diz se está certo ou se está errado. A primeira fala assim: considera-se dado pessoal toda informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Falamos isso lá no primeiro slide e está corretíssimo. A segunda fala sobre podem ser considerados como dado pessoal sensível tanto os dados recorrentes à saúde quanto os dados à opinião política ou convicção religiosa. Certíssimo, tá bom? E a LGPD considera o número de CPF da pessoa natural um dado pessoal sensível? Não. Volta lá no primeiro slide e você vai conseguir ver que não é um dado sensível, é um dado pessoal. Aí entramos aqui na Lei de Acesso à Informação. Essa lei ela se aplica a órgãos da administração pública direta e indireta, de todos os poderes, seja ele executivo, legislativo e judiciário. O Ministério Público e tribunais de contas e também a entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Então, toda vez que o exercício público está envolvido, a administração pública, né, está envolvida, ela tem que fornecer informações. Os princípios vão ser a publicidade como regra geral, sigilo como exceção, transparência ativa e passiva, divulgação de informações de interesse coletivo, fomento à cultura de transparência, desenvolvimento do controle social. O que é a transparência ativa e passiva? Tem muitas questões que trocam esses conceitos. A ativa, ela vai falar sobre a divulgação espontânea de informações pelo poder público, sem necessidade de solicitação. Então, por exemplo, todo ano é atualizado, às vezes até todos os meses, é atualizado ali, faz um relatório, né, da instituição, ou faz um relatório mensal ali do pagamento, certo? Então, a prefeitura, estado, escola, toda instituição pública tem essa transparência ativa, que ela, de espontânea vontade, divulga os seus dados. A ativa também fala sobre estrutura organizacional, programas, projetos e ações, repasses e despesas, licitações e contratos, remuneração de servidores. Já a transparência passiva, ela vai falar sobre quando o cidadão solicita informação. Então, eu já usei isso aqui, na época eu estava fazendo uma pesquisa sobre imigração dos sírios para o Brasil. Eu queria alguns dados. Eu entrei lá no site, pedi essas informações. Então, eu fiz então a instituição, quando me forneceu, ela fez o quê? Uma transparência passiva. Ela ocorre quando o cidadão solicita a informação. O pedido ele é gratuito e não precisa de justificativa.
O prazo de resposta até 20 dias, prorrogável por mais 10. Possibilidade de recurso em caso de negativa. Então, quando você pedir uma informação, não precisa dizer o porquê que você quer aquilo ali. Se não for sigiloso, ela vai te fornecer esses dados. Classificação das informações. As informações podem ser classificadas quanto ao grau de sigilo. Temos as ultra secretas, que ficam, guardadas até 25 anos, a secreta até 15 anos e a reservada até 5 anos. Essa classificação deve ser excepcional. Tem que ter um motivo e formal, ok? Informações pessoais. Elas são protegidas de acordo lá com a LGPD que nós acabamos de falar. E o acesso é restrito pelo prazo máximo de 100 anos. Por que eles são protegidos? Por causa da intimidade, da vida privada ou uma imagem, que são direitos garantidos lá na nossa Constituição Federal. Então, quem se subordina à lei? Fazendo aqui um geralzão. Todos os órgãos da administração pública, entidades da administração indireta e empresas privadas que recebem, recursos públicos. Os princípios: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência da administração pública e desenvolvimento do controle social da administração pública. Quais são as situações que configuram conflito de interesse? Primeiro é o registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horário de atendimento ao público. O segundo são registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Terceiro são registros das despesas. Quarto, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. O quinto, dados gerais para o acompanhamento de programa, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. E sexto, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Então, é o dever dos órgãos e entidades públicas prover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Em caso de recursos, nós temos o quê? O primeiro, caso a autoridade negue por ser interposto recurso até 10 dias, depois para a autoridade hierarquicamente superior a quem negou o acesso. Aí vem 5 dias. Então, primeiro você pode fazer o recurso à própria autoridade. Depois, você pode ir para uma hierarquia superior. Caso a autoridade hierarquicamente superior negue, a Controladoria Geral da União vai te dar uma resposta em 5 dias. Caso a CGU negue, aí entra na comissão mista de reavaliação das informações. Poxa, eu queria saber quais são as informações que a pessoa quer tanto para seguir esse trâmite todo. Eu gostaria de saber. Grau e prazos de sigilo, foi o que nós conversamos, Ultra secreta, 25 anos, secreta 15, reservada 5 anos.
A outra secreta quer falar sobre o quê? Sobre o presidente da República, o vice, ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandante da Marinha e do Exército e da Aeronáutica e chefes de missões diplomáticas e consulares. Permanente do exterior. Secreto. Todos os anteriores e titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas de sociedades de economia mista. Já as reservadas também podem ser dos acima e titulares de funções de direção, comando ou chefia nível, né, da DAS 101.5 ou superior. O conteúdo da decisão de classificação vai depender do quê? Do assunto, o qual versa a informação, o fundamento da classificação, a indicação do prazo de sigilo, contando em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, e a identificação da autoridade que a classificou. Quanto às informações pessoais, terão seu acesso restrito independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data da sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. E também poderão ser autorizadas sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Agora, então, essas são quando não pode utilizar. Quando pode ser utilizada, mesmo sem autorização, é quando está falando sobre a prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para realização única e exclusivamente para tratamento médico. A segunda é sobre a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previsto na lei. Terceira, o cumprimento de ordem judicial. Quarto, a defesa de direitos humanos ou a proteção do interesse público geral preponderante. Agora, no caso de responsabilidades e sanções. Se, por algum motivo, um agente público não fizer recusa injustificada do acesso, ou fazer a prestação de informação incorreta ou incompleta, ou usar indevidamente as informações sigilosas, aí vai ter os sanções, como a advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Essas sanções elas vão variar conforme o regime jurídico aplicável, ok? Aqui nós finalizamos essas duas leis que são importantes para a gente, sobre como falamos sobre dados e transparência, ok?